Cada homem um guerreiro. Livro 2. Casamento e criação de filhos. Lição 2. O marido consagrado a Deus. Eu estava frequentando um estudo bíblico sobre o livro de Gênesis. Chegando à história de Jacó. Jacó havia enganado seu irmão e fugido para salvar sua vida. Então experimentou o próprio remédio quando seu sogro o enganou, fazendo-o casar-se com a filha errada. Ele conseguiu ficar com a garota que queria, mas só depois de concordar em trabalhar para o sogro por mais 7 anos. As suas 2 mulheres brigavam constantemente, competindo pelo amor de Jacó. Chegaram a um ponto de cada esposa dar uma serva para ser concubina de Jacó, com o intuito de obter vantagem sobre a outra irmã na geração de filhos. E assim foi. Agora havia 4 mulheres lutando pela afeição de Jacó, e a casa era um campo de batalha. Para escapar da situação, muitas vezes Jacó ficava fora de casa por um bom tempo cuidando das ovelhas. Durante a troca de ideias sobre o texto, um homem chamado Marcos comentou: "Tenha pena de Jacó. Como viver em uma casa tentando controlar 4 mulheres?" A esposa dele, sentada do outro lado do círculo de cadeiras, perguntou em um tom de voz estridente e perturbado: "Controlar? O que você quer dizer com controlar?" A sala ficou em silêncio, as mulheres lançavam olhares para seus maridos, imaginando se eles também pensavam assim. Os homens olharam para o chão, esperando que Marcos não pusesse todos em maus lençóis. Mais tarde, no cafezinho, os homens deram as condolências a Marcos, imaginando a viagem de volta para casa com a esposa e o que todos sabíamos que viria. A visão de liderança de Marcos estava prestes a ser confrontada. Como homens cristãos, a maioria de nós precisamos passar por uma reprogramação de software relacional se quiser que seu casamento dê certo. Tópico: qual é o seu estilo de liderança e onde você o aprendeu? Como discutimos na semana passada, todos temos um parâmetro para o que é normal nos relacionamentos. Esse modelo padrão desenvolveu-se secretamente no centro de valores de cada criança à medida que ela cresce. Um antigo ditado sobre a criação de filhos diz que as coisas são mais captadas do que aprendidas. Sem querer, quando criança, observamos as atitudes, os valores, o senso do que é certo e errado e os padrões de relacionamento dos nossos pais e daqueles que nos rodeiam. O modo como tratamos nossa esposa é grandemente influenciada pelo modo que vemos o papai tratar a mamãe, ou como a figura masculina predominantemente da nossa vida tratou as mulheres. Quando o modelo de matrimônio de nossos pais é bom, somos abençoados. No entanto, quando há ódio, abuso, abandono, alcoolismo, pornografia, falta de comunicação, divórcio e toda a lista de disfunções, inconscientemente levamos um modelo distorcido do que é normal para o nosso casamento. Para muitos homens, sua experiência de infância não é um bom modelo para ser reproduzido. Como homens cristãos, a maioria de nós precisa reprogramar seu software relacional se quiser que seu casamento funcione. O casamento confronta nosso egoísmo, mas quando colocamos o programa de Deus para funcionar, o casamento torna-se a lixa que Deus usa para polir nosso caráter e nossa vida. Questões: qual a figura masculina mais influente de sua vida? Pai, tio, avô ou outro? Como ele tratava a esposa ou as outras mulheres? Anote suas ideias. Você concorda com a frase seguinte? Por quê? A maioria de nós precisa reprogramar seu software relacional se quiser que o seu casamento dê certo. Como o casamento tem confrontado seu egoísmo? Cite pelo menos 2 exemplos de como Deus está usando a lista do casamento para polir você. Tópico: a visão errada de liderança no lar. Como o Marcos da história acima, a maioria dos homens inicia o casamento com uma visão errada de liderança no lar. Não há nada masculino em ser controlador, ríspido, egoísta, insensível, sem compaixão, grosseiro, exigente, crítico, depreciativo ou legalista. Jesus não era nada disso e nenhum desses atributos faz de você um homem. Jesus, porém, era o exemplo perfeito de homem de verdade. Teve a coragem de ir para a cruz, fez um chicote de cordões e expulsou os cambistas do templo,
Ele foi modelo de bondade ao curar os enfermos e de sensibilidade ao chorar pela perda de Lázaro. Ele voluntariamente abriu mão de sua vida, de seus desejos e direitos em favor dos outros. Passou 40 dias jejuando no deserto e, em seu momento de maior fragilidade, venceu as maiores tentações de Satanás. Jesus foi exemplo perfeito de um homem de verdade. Esse é o modelo que devemos seguir. Involuntariamente, você ensina seus filhos a desrespeitar suas futuras esposas e ensina suas filhas a serem controladoras por causa da mensagem que recebem de você. Fico horrorizado quando vejo um homem chegar em casa e imediatamente reclamar ou criticar algo tão insignificante quanto o jantar que ainda não está pronto ou a casa bagunçada. O que você está fazendo? Sei o que você está fazendo, já fiz isso. Você está juntando suas frustrações com a vida, sua dor e suas decepções para despejar tudo em cima da sua esposa. Você fere seu relacionamento com sua mulher e companheira de vida por algo tão insignificante quanto pratos sujos. Sem perceber, por meio do seu exemplo, você ensina seu filho a ser desrespeitoso com a mãe dele e com a futura esposa, e ensina sua filha a ser uma controladora de homens, porque a mensagem que ela recebe é a seguinte: os homens são egoístas, fique esperto. Questões. Dê exemplos de como você tem despejado as dores da vida sobre sua esposa. Que mensagem essa atitude transmite a seus filhos? Tópico. Pessoas feridas ferem pessoas. Homens. É tão fácil tornar nossa dor, as inseguranças e feridas e descontá-las nos outros. É por isso que precisamos desenvolver uma caminhada íntima e profunda com Cristo. Esse hábito de explodir nossa dor sobre os outros é, na verdade, uma questão espiritual. É fato que pessoas feridas acabam ferindo os que estão mais próximos delas. Começamos esse curso edificando a nossa vida espiritual. Um dos primeiros versículos que memorizamos foi a carta de Paulo aos Filipenses 4, 6, 7. À medida que amadurecemos, aprendemos a levar nossa dor e nossas frustrações ao Senhor, permitindo que Ele as carregue, em vez de despejá-las sobre os outros. No tempo certo, Deus operará a cura da nossa vida. Se, porém, não tivermos um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, será impossível cumprir nossa tarefa como maridos, que é morrer para nós mesmos, a fim de viver para algo maior. Em vez disso, transmitiremos nossas feridas e nossa programação relacional ruim aos nossos filhos. Tópico. O primeiro passo para ser o marido consagrado a Deus é a morte do eu. Para um homem, morrer para o eu é a fim de viver algo maior. Sua esposa e os filhos. É difícil, mas muito bom. Como discutimos na semana passada, esse processo de morte é a parte do nosso amadurecimento como homem. É a diferença entre chegar ao fim da vida sozinho ou desfrutando de relacionamentos profundos e realizados. A vida é vivida no contexto dos relacionamentos, e quando você morre para as aspirações centradas em você mesmo, seu relacionamento com sua esposa e seus filhos podem tornar-se um dos aspectos mais satisfatórios da vida. Quando os homens não morrem para sua vontade, não conseguem experimentar essa verdade. Questões. Para um homem morrer para o eu a fim de viver algo maior, sua esposa e os filhos é algo difícil, mas muito bom. Essa declaração é verdadeira? Explique. Por que é algo muito bom? Jesus deixou-nos o exemplo de um líder que serve. Leia João 13, 13 a 15 e anote suas observações. Que ordens específicas são dadas nos versos 13 a 15? De que maneiras práticas você pode demonstrar liderança para sua esposa? Anote pelo menos 2 possibilidades. Tópico. Qual é a descrição bíblica de funções de marido? Aplique o método A para meditar sobre Efésios 5:25 e anote suas observações. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:25.
O que a frase "entregou-se por ela" significa para você? De quais coisas é mais difícil abrir mão por amor da sua esposa? Cite pelo menos duas. Escreva Efésios 5:25 em suas próprias palavras e prepare-se para compartilhar em grupo. Tópico: seu casamento pode ser uma luz em um mundo em trevas. Observe na história que veremos a seguir como o caráter de um homem consagrado a Deus produziu frutos. Rafael, um amigo missionário, levou em 1960 sua família dos Estados Unidos para o Brasil. Eles tiveram um ministério frutífero e levaram muitas pessoas a Cristo, mas seu primeiro convertido lhes ensinou uma lição valiosa. Rafael havia se mudado com a família para um bairro bom e começou a estudar o livro de João com seu vizinho Paulo. Por meses eles estudaram a vida e os ensinos de Jesus. Finalmente Paulo recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Rafael estava eufórico e depois de algumas semanas estava morrendo de curiosidade para saber o que provocou aquela decisão. Então Rafael perguntou: Paulo, foi nosso excelente tempo de estudo bíblico que levou você a Cristo? Não. Foi a ilustração mostrando Cristo como a ponte entre Deus e o homem? Não. Foram as grandes verdades teológicas que eu lhe expliquei? Não. Então o que foi? Perguntou Rafael após esgotar suas ideias. Paulo contou sua história. Há 3 meses estávamos lendo a Bíblia no porão de casa e seus 3 filhos estavam brigando no andar de cima. Sua esposa estava tentando colocar as crianças na linha, mas depois da 3ª briga, ela se descontrolou e começou a gritar com as crianças. Você se desculpou, interrompeu nosso estudo e subiu para falar com sua esposa. O que me levou a Cristo foi o que você fez. Você subiu, pôs em seus braços em torno de sua esposa estressada e esgotada e simplesmente a abraçou. Fiquei tão espantado porque sabia que minha esposa e eu nunca experimentamos esse tipo de relacionamento. Eu queria isso que você e sua esposa têm e sabia que o motivo era Cristo. Nossas vidas, nossos casamentos e nossos relacionamentos com os filhos devem ser uma luz brilhante para aqueles que nos rodeiam. Porque um homem que ama a sua esposa como Cristo ama a sua noiva, a igreja, vai destacar-se neste mundo onde a maioria das pessoas e casamentos sofre. Questão: como as mudanças no seu casamento afetarão as pessoas ao seu redor? O que chamou sua atenção no relacionamento de Rafael com a esposa? O marido segundo o coração de Deus. Se você ama sua esposa e dá sua vida por ela, se você trata com bondade e honra todos os dias, se você a valoriza como um presente de Deus para lhe dar equilíbrio e visão, se você não se ressente de suas diferenças e não a trata com rispidez ou indiferença quando ela está machucada, se você é grato quando ela se esforça para seguir a sua liderança, então você é um homem de Deus, um modelo a ser seguido e uma luz que brilha para um mundo em trevas, honrado para sua esposa e filhos. Lanberger. Que frase do poema acima é mais significativa para você? Escreva abaixo e explique por quê. Escreva como durante essa semana você demonstrará à sua esposa na prática o que você valoriza. Tópico: para estimular suas ideias, faça a si mesmo essas perguntas. Preciso pedir perdão por alguma coisa? Que gesto posso fazer para demonstrar amor? Quais palavras ela anseia ouvir? Alguns possíveis exemplos: eu te amo, não consigo imaginar minha vida sem você, sou tão grato por você, você me completa. Há alguma tarefa que você possa fazer para aliviar o fardo dela? Que presente você poderia dar para ela? Nessa semana quero mostrar a minha esposa da seguinte maneira o quanto a valorizo. Recapitule a lição e organize seus pensamentos. Anote os pontos para relembrar mais importantes para você. Prepare-se para compartilhar o que escreveu.